Nosso preletor da noite, pastor, Tá pronto? Vamos orar, irmãos. Mais uma vez. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, Senhor, mais uma vez, Senhor. Não deveria ser incansável as vezes que pedimos a Tua direção, Senhor. Hoje, Pai, nesse momento, te pedimos mais uma vez a direção para o nosso pastor, pela Tua palavra, Senhor. Que mais uma vez não seja uma palavra de homens, Pai, mas a palavra do Deus vivo na boca dele. Te peço, Pai, não leve em consideração os pecados antigos, não leve, Pai, em consideração os males feitos, mas eu te peço, Pai, por hoje, pelo homem que está aqui, pelo nosso pastor, Pai, Amém. pela vida dele, pelo seu ministério, por essa igreja, Pai, que essa igreja avance, Pai, tanto com essa pregação como muitas outras. Amém. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, abramos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso de 1 a 7. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Eu vou ler a palavra e os irmãos acompanhem a leitura da Bíblia. Quem não tem, não pode acompanhar, pode escutar a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos, ou dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Meus irmãos, nós vivemos dias em que nós observamos várias pessoas apontando o caminho fácil para se chegar no reino de Deus. A glória para muitos é muito fácil adquirir. Isso nós não temos dúvidas que existem aqueles que acreditam que a entrada no reino de Deus é a rota fácil. Contudo, irmãos, há um grande equívoco quando se pensa assim. Há um grande engano. Nós não vemos na pessoa de Cristo ele pregando e vivendo com facilidade para espalhar as verdades do reino do Pai, bem como para se entrar nesse reino. Jesus Cristo nunca ensinou facilidade em relação a isso. Nem os apóstolos, muito menos os pais da igreja, os pré e os reformadores, nem os avivalistas, nem os pregadores atuais que são fiéis à palavra de Deus. Nenhum deles tem pregado que servir a Deus, entrar no reino de Deus, é uma rota fácil, é um caminho fácil. Muito pelo contrário, nós não aprendemos pelas Escrituras que é assim. Para Deus, irmãos, a honra, a glória
ela nunca vem antes das lutas e dos sacrifícios. Nunca. O cristianismo, irmãos, é o cristianismo que nos ensina que para viver nós temos que primeiro morrer. Morrer para o mundo, morrer para os nossos desejos da carne, morrer para todo o sistema que está querendo nos seduzir, que é contrário à vontade de Deus. Nós temos que entender como filhos de Deus, de que de fato o que Jesus ensina e o que nós descobrimos no Evangelho é que de fato servir a Deus não é fácil, nunca foi. E que a entrada no reino de Deus requer nós entendermos que há um sacrifício único que foi feito pelo perfeito, que é Jesus Cristo. E Jesus, com a sua própria vida, nos tem ensinado que cultivar a fé e caminhar nesta fé, que é dom de Deus, para participar da glória celestial, ela requer de nós sacrifícios, requer de nós um preço a se cumprir. Isso nós aprendemos pela Bíblia. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo menção, irmãos, de 3 figuras que são importantes nós atentarmos quando nós estamos pensando sobre a entrada no reino de Deus como algo que não é fácil. E realizarmos uma vida cristã que de fato agrada a Deus. Nós nos deparamos aqui com Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, primeiro dando uma palavra de exortação, por que não dizer? Paulo diz a Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte você ouviu, através de muitas testemunhas, você transmite a outros homens, homens idôneos. O que Paulo pregou, irmãos, foi que de fato a rota para a chegada no reino de Deus passa pelo sofrimento de Cristo. E Paulo foi fiel na pregação dessa mensagem. E é esta mensagem que Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, a pregar sempre. A chegada no reino de Deus requer sacrifício, requer pagar um preço alto. Por isso, irmãos, que ele faz essa recomendação ao seu filho na fé, Timóteo. Ensina isso, fala disso a homens idôneos, homens que de fato entendam isso e preguem isso. E no verso 3, irmãos, é essencial aqui, é chave esse texto. Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aqui nós observamos, irmãos, que Paulo ele vai falar de 3 figuras que deve servir de fato e serve de exemplo motivador para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, também para a sua igreja, que haveria de ler esta recomendação de Paulo a Timóteo, que serviria de exemplo para a igreja de Cristo por séculos adentro. E aqui Paulo faz, irmãos, a apresentação de 3 figuras, mostrando que essas 3 figuras aqui, elas transmitem ensinos diferentes e que são por demais importantes quando nós vamos falar sobre o sacrifício que a vida cristã requer para cumprir a missão dada por Deus a cada um de nós. Primeiro, Paulo usa aqui a figura do soldado. O soldado, irmãos, é aquela pessoa que está em prontidão. É uma pessoa que foi preparada, foi treinada
tem uma vida de disciplina, e é uma pessoa que tem que ter a consciência de que a vida não é, ou melhor, a vida é uma constante batalha, uma guerra. E nós, os cristãos, somos considerados pela Bíblia como soldados de Cristo. O soldado é aquele que deve estar em prontidão, ciente de que a qualquer momento ele pode estar em guerra. Tem que estar preparado para as batalhas, para as dificuldades que sempre vão surgir. E a função do soldado é defender aquilo no qual ele foi, como se diz, formado e chamado para aquela vocação. E Paulo aplica essa figura do soldado à vida do cristão. Nós, os cristãos, somos soldados de Cristo. Nós precisamos constantemente nos manter numa situação de prontidão, certos de que nós estamos numa batalha espiritual, não é batalha contra pessoas. É uma batalha contra os nossos desejos pecaminosos, carnais. É uma batalha contra o mundo que quer nos assediar e nos afastar de Deus. É uma guerra contra o próprio diabo. Só que essa guerra, conforme nós mencionamos ocasionalmente aqui, quando se trata de uma guerra diretamente contra o diabo, nós não temos poder de lutar contra Satanás. Não temos. Em lugar nenhum, nós encontramos na Bíblia o crente, por mais piedoso que seja, desafiando Satanás. Não existe isso. O papel do cristão, do crente, é se esconder naquele que pode vencer e resistir a Satanás. Quem é esse? Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, nosso escudo. Então, quando nós pensamos em enfrentar esse ser maligno, príncipe das trevas, só há um que pode enfrentar por nós, é Jesus Cristo. Se Jesus é de fato o nosso defensor, o nosso protetor, nós temos que nos esconder em Cristo. A nossa luta contra o maligno, ela não é ofensiva. Nós não temos que nos munir e atacar o diabo. Não, nós temos que nos esconder em Cristo. Porque Cristo é aquele que tem o poder de enfrentar Satanás, vencê-lo, humilhá-lo e dar vitória aos seus soldados. Porque Cristo é o nosso comandante. Ele é o nosso general. Aquele que dá vitória aos seus soldados, que vai na frente para defendê-los, para garantir a vitória sobre essa grande batalha, essa guerra espiritual contra Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, essa compreensão nós precisamos ter, irmãos. E certamente, quando Paulo fala aqui que nós devemos justamente assumir essa postura de soldado de Cristo, Paulo, com certeza, irmãos, está fazendo essas considerações que nós precisamos entender. A segunda figura que nós aprendemos aqui nesse texto, citado pelo apóstolo Paulo, é a figura do atleta. É impossível nós pensarmos num atleta, ou uma pessoa dizer que é uma atleta, sem que ela não esteja envolvida diretamente com esforço e com determinação. E outra, o atleta é aquele que corre segundo as normas, segundo as regras. Se não seguir as regras e as normas, essa pessoa não pode ser campeão, não pode ganhar medalha, não pode ganhar o troféu. Porque se ela infringiu as regras, se ela não foi uma pessoa determinada e disciplinada, ela não vai chegar lá e ser coroada. Isso pode muito bem, meus irmãos, ser aplicado também à vida cristã. Nós temos que sermos determinados em servir a Deus, em seguir a Cristo, em sermos disciplinados com relação às coisas que Deus quer que nós cumpramos. Em que, pastor, nós podemos ser disciplinados? Que pode agradar a Deus?
Podemos exemplificar, sim, com coisas simples aos nossos olhos, mas que são extremamente necessárias. Precisamos sermos disciplinados no falar com Deus, em ter uma vida de oração, falar com Deus na igreja, falar com Deus em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos que ter uma mente em sintonia com Deus, falar sempre com Deus. Outra, nós temos que sempre ler e ouvir a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, falada aos nossos corações. São duas coisas extremamente necessárias, meus queridos irmãos. E para isso requer de nós o quê? Esforço. Congregar requer de nós esforço, disciplina, porque as distrações são grandes, principalmente no domingo, quando todos descansam dos afazeres, dos seus trabalhos seculares. O que as pessoas fazem com o domingo, meus queridos irmãos? Milhares de pessoas, ao invés de gastar o seu tempo, separar o tempo para vir à casa de Deus, para ir à congregação, para o culto ao Senhor, muitos estão desperdiçando o seu tempo com coisas que nada lhe acrescenta, tanto na vida física, bem como na vida espiritual. E o pior, muitos desses se dizem cristãos. Como podem ser cristãos se não entendem que o dia do Senhor é um dia que deve ser reservado para pelo menos 2 horas durante o dia, ser reservado para vir à congregação, para manter a comunhão, para cultuar ao Senhor, para adorá-lo, para ouvir sua palavra, para juntos orarmos? Como eu posso dizer que sou um cristão se um hábito desse é negligenciado? Se eu não faço esforço por isso, me deixo levar por atrações tão frívolas? E uma delas, irmãos, nesse exato momento, pode-se dizer que continua sendo a televisão. A televisão. Então, o bom crente, o bom cristão, é aquele que é disciplinado. É aquele que não se deixa vencer por coisas fáceis. E para isso, irmãos, pode ser uma coisa fácil de se fazer, mas é difícil para muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas estão condicionadas a isso. Essas que se dizem cristãs, mas não fazem esforços para manter esses hábitos espirituais tão valiosos para a sua vida, não podem dizer que de fato estão honrando o seu chamado vocacional como cristãos. Não estão. Isso inclui a mim e a você. Se nós não vigiarmos, com certeza estaremos pecando nesse sentido. Então, quando Paulo vai falar da figura do atleta, é impossível nós pensarmos no atleta sem incluirmos a questão do esforço, da determinação, da disciplina. E a vida cristã, irmãos, requer isso. Vir para a igreja, ler a Bíblia, orar, estar na comunhão dos santos e constitui ao mesmo tempo também uma batalha. E muitos estão se deixando vencer por essa questão. Depois o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, meus irmãos, a figura do agricultor, nesse texto. Quando pensamos no agricultor, devemos lembrar de uma coisa. O agricultor é aquele que trabalha sob toda condição. O agricultor é aquele que trabalha de inverno a verão, de janeiro a dezembro. Muitos de vocês trabalham aqui em fazendas. Vocês só descansam no período de férias, que é um direito trabalhista. Vocês trabalham todos os meses do ano. E vocês trabalham com uma esperança no coração. E quem tem sua roça, lavra a terra constantemente, tem que ir para a roça todos os dias, todos os meses do ano, para cuidar daquilo que foi semeado. E por mais que seja difícil cuidar do roçado, uma coisa é certa. E uma coisa motiva o coração daqueles que são agricultores. Qual é a motivação?
o salário, que é o fruto do empenho, do esforço, do suor derramado, de dias trabalhados, de meses adentro, de anos a fim. Qual é o resultado disso? O salário. O agricultor, ele semeia, prepara a terra, pulveriza, capina, faz tudo o que é necessário. E se é a roça dele, que tem um investimento direto dele, ele trabalha com muito sacrifício, o tempo todo, pensando numa coisa: colher os frutos da semeadura. Irmãos, a figura do agricultor, quando é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo a Timóteo, tem essa intenção de nos dizer que, sob todas as condições, de inverno a verão, nós temos que estarmos envolvidos na obra de Deus. Tem tempos que a gente está meio tristonho, tem tempos que estamos mais alegres, um pouco desanimados, muito animados. São as estações da vida. Às vezes o motivo é uma coisa sentimental, quem sabe relacional, enfermidade física, emocional. Vários fatores, irmãos, podem contribuir para que nos achemos em graus variados, muito animados ou menos animados, é bem verdade. Contudo, meus irmãos, algo não pode se apagar no meu e no seu coração. A esperança de que a vida cristã, ela vale a pena porque ela vai produzir os seus frutos. A igreja do Senhor, os cristãos serão sempre recompensados por Deus. Se não aqui ainda, mas no futuro a coroa, o galardão está garantido para todos aqueles que entendem, meus queridos irmãos, que essas três figuras que são colocadas aqui, elas não são apresentadas sem objetivo. Paulo apresenta essas três figuras aqui, do soldado, do atleta e do agricultor, para que Timóteo, uma vez observando esses três tipos de pessoas que estão empenhadas na sua vocação, Timóteo possa entender que a vida cristã se assemelha a isso. Mas há uma coisa também muito importante que nós observamos aqui nesse texto qual nós lemos. O verso de número 3, Paulo diz assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Todo cristão, irmãos, é um soldado de Cristo, de Deus. Agora, é bem verdade, irmãos, que tem alguns que se alistam nesse exército, porém, quando começa a batalha, as guerras, ele não aguenta e ele sai do quartel. Abandona. Justamente porque ele é um soldado nominal. Ele não é um soldado autêntico, que entende que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Nós temos um general, um comandante que garante a nossa vitória, que é Jesus Cristo. Falta nos enxergar isso, meus queridos irmãos. Nós, os cristãos, estamos em guerra. Conforme falei, não é contra o ser humano, as pessoas em si, mas a nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. Ela não é política, ela não é contra pessoas, mas contra a carne, o mundo e o diabo. Deus, irmãos, não nos tirou do Egito para que nós estejamos com saudade da vida anterior. Deus nos tirou do Egito com braço forte para atravessarmos os desertos da vida, certos de que depois desses desertos, a terra prometida está garantida para nós.
Isso deve ser bastante animador para nós. E o que nós não devemos esquecer, irmãos, com relação a isso que nos é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo? Porque ele diz para o seu filho na fé, Timóteo, e deve ser também lembrado por nós: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Participar dos sofrimentos, dos sacrifícios que a vida cristã requer. É um dever nosso. Eu e você não devemos fugir. Não devemos querer uma vida cristã fácil. O evangelho de facilidade não é o evangelho autêntico. O evangelho sem cruz não é o evangelho verdadeiro. Cruz, irmãos, representa dificuldade, sofrimento. Se possível for, nós temos que estar dispostos a morrer pela nossa fé. Não matar por ela, mas morrer por essa fé. O servo fiel de Deus, é bem verdade que ele não vive à procura de sofrimentos, de dificuldades. Não, meus irmãos. Mas nós temos que entender que a vida cristã é uma vida de sofrimentos, de lutas, de batalhas. E que nem sempre tudo vai dar certo, conforme nós sempre planejamos. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente está fazendo defesa de que a vida cristã vai ser só sofrimento. Não. Até porque o nosso Deus, ele não é um Deus que se alegra com o sofrimento do seu povo, dos seus filhos. Deus não é sádico, como alguém disse. O que é uma pessoa sádica? É uma pessoa que fica rindo enquanto o outro está sentindo dor. Se alegra com a dor, com o fracasso, com o sofrimento do outro. Não. Não é esse o significado. O cristão não é aquele que joga sal na ferida aberta para ver sofrimento, aumentar a dor do outro. Não, meus irmãos, esse não é o sentido. O sentido é de que a gente deve compreender que as dificuldades existem, vão existir. Mas em meio às dificuldades e os sofrimentos, nós temos um Deus que está atento aos nossos sofrimentos, aos nossos sacrifícios. Mas uma coisa é certa quando a gente vai pensar sobre os sofrimentos. Uma vez que Paulo disse para Timóteo: sofre comigo. A missão, o trabalho ministerial, soma comigo. Há um sofrimento, irmãos, que nós devemos nos alegrar. Quando eu e você sofremos por sermos cristãos, por obedecer aos ensinos de Cristo, nós não devemos ficarmos tristes porque estamos sendo perseguidos no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade. Ah, por eu ser um cristão, eu estou sendo perseguido. Aí a pessoa fica triste, desanimada, achando que a vida cristã não vale a pena. Não, meus irmãos. O que Jesus fala a respeito disso? Mateus 5, versos 11 e 12, Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado são vocês quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurados. Irmãos, sofrer por conta da nossa fidelidade a Deus produz diante dos olhos de Deus felicidade para nós. Nós somos diante de Deus bem-aventurados, porque nós estamos sofrendo por querermos as coisas certas, por temermos a Deus. A gente não aceita propina, não aceita fazer conchavo errado, alimentando imoralidade, coisa que prejudica a honra a Deus em primeiro lugar. Então, se nós nos portarmos assim, nós estamos aos olhos de Cristo sendo bem-aventurados. Pois Jesus Cristo diz aqui: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem
A palavra insultarem aqui, irmãos, tem um sentido. Preste atenção. Quando vocês forem provocados para que vocês percam o domínio próprio. Insultado. Uma pessoa insultada, irmãos, é uma pessoa que é provocada para sair de si, para perder o controle. Então, quando Jesus Cristo diz aqui, bem-aventurados vós, quando fores insultados por minha causa, quando vocês forem provocados, tentados a ser uma pessoa que tenha domínio sobre aquele insulto, sobre aquela provocação, meus irmãos, não é fácil viver essa recomendação de Cristo. Você ser insultado e você resistir. Você fugir daquilo. Você foge não é porque você não tem coragem, você tem medo. Você foge porque você é sábio. Porque você tem domínio próprio. Você entende, se você ficar mais exposto sobre aquela situação, você vai perder o equilíbrio. E é justamente isso, irmãos, que Satanás quer que nós, os cristãos, percamos o equilíbrio das coisas. Então, se nós mantivermos firmes, conforme Jesus Cristo diz aqui, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, Cristo está dizendo, bem-aventurados são vocês quando vocês se mantêm no domínio próprio. Vocês resistem, vocês são bem-aventurados. Porque aí se estabelece a diferença entre vocês e outros que não conhecem os meus ensinos. Outra palavra que merece a gente destacar aqui no seu significado. A palavra perseguirem, que Jesus fala em Mateus 5. A palavra perseguir, irmãos, tem a ver com ataque psicológico, emocional à pessoa. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos sendo atacados emocionalmente, psicologicamente? E Cristo quer, irmãos, que nós aprendamos como reagir diante desses ataques. Ele quer que nós descubramos como nós devemos reagir diante dessa situação. Porque tudo isso, irmãos, são situações que o maligno coloca para que nós venhamos dar brecha para desonrar a Cristo. E a última, a Bíblia nos diz aqui para nós, irmãos. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Todo mal aqui, irmãos, a gente pode entender também como acusações. Quem não já passou acusações na vida, né? Mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, mesmo sendo uma pessoa que lê a Bíblia, que escuta a Bíblia, que ora, que vem à congregação, que vai à igreja. Quem foi nesta vida, irmãos, que está livre de passar acusações? Ninguém. Ninguém. Mas eu digo, tantos insultos, as provocações, as perseguições psicológicas, emocionais, quem sabe financeiras, mentiras que são levantadas contra os cristãos, diversas acusações. Se tudo isso que nós viermos passar, conforme Cristo menciona aqui, se tudo isso for por conta da nossa fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, nós devemos nos alegrar, irmãos. Porque é isso que Jesus Cristo diz em Mateus 5,12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, muitas vezes nós não queremos passar nem um grau do que passaram os nossos irmãos no passado. A gente se esperneia logo quando alguém nos acusa de algo, quando nós somos insultados, perseguidos,
quando mentem sobre nós, sobre o nosso caráter, a nossa honra, a gente fica... Não, irmãos, a gente precisa fazer o quê? Sabe o quê? Se a gente tem paz com Deus, paz de consciência, a gente deve rir, se alegrar. Por que a gente deve se alegrar? Porque nós estamos passando essa situação, sabe por quê? Por conta da nossa fidelidade a Deus. E Jesus Cristo está dizendo aqui que nós devemos nos alegrar, não é nos entristecermos. Se você é fiel a Deus, se você sabe que não deve, aquilo não é certo, mantenha-se firme, alegre, fazendo as coisas que você costuma fazer. O que Deus não quer, irmãos, é que a gente viva uma tristeza que não agrade a Deus. Aquele falso arrependimento. Como um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, depois que eu me tornei crente, a coisa ficou mais difícil para mim. Ele era pedreiro, ele disse: pastor, depois que houve meu batismo na igreja, eu quase não acho mais serviço para trabalhar como pedreiro. Os colegas ficaram dizendo assim para mim: rapaz, essa vida de crente deu azar para tu. Sai dessa vida, rapaz. Já pensou, irmãos? Satanás usou os amigos dele para dizer isso. Sai dessa, rapaz, esse negócio de crente, olha aí, tu se tornou crente, as coisas ficou mais difíceis para tu. Tu lembra que tu, antes de ser crente, tu se batizar, não faltava emprego para ti? Esse irmão chegou para mim na congregação, veio com essa conversa, eu tive um gabinete com ele, eu disse: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Isso é fuxico de Satanás. Primeiro, porque o Evangelho não nos ensina que as coisas são fáceis. Segundo, pode ser que o irmão esteja passando uma prova em relação a isso, meu irmão. Porque o Senhor conheceu o Evangelho, o Senhor era um homem que não enxergava espiritualmente. E Deus, pela sua bondade e graça, lhe chamou pela pregação da palavra. O Senhor confessou seus pecados. Hoje o Senhor, um homem crente, está na congregação, tem as dificuldades. O Senhor acha que as trevas se agradam disso? O Senhor acha que os amigos estão contentes porque perderam um amigo do copo, um amigo das mulheradas? Vocês acham que eles estão contentes porque o irmão tinha essa vida? Irmão, isso aí é coisa de Satanás. Agora, uma terceira coisa eu quero dizer para o irmão. O irmão é pedreiro, as coisas mudam. O irmão tem se atualizado na sua profissão? É importante que o irmão veja isso aí. Porque as coisas mudam. Em todas as áreas, isso naquela época eu falei para ele, em todas as áreas, irmão, nós temos que observar se nós não estamos ficando para trás e nós não estamos nos dando ao esforço necessário para a gente melhorar e se atualizar. Ele disse: pastor, obrigado pelo conselho. Eu disse: leva a sério, a vida cristã tem provas. Não dê ouvidos a essas conversas satânicas para o Senhor deixar a igreja. A vida cristã não é fácil, irmãos, mas é uma vida de graça e de bondade para a sua vida, meu irmão. Ainda bem que ele tomou o conselho. Ele continuou firme, irmãos. Disse: pastor, um bom tempo, ele disse: pastor, aquele conselho foi de Deus. Eu fui ver que eu estava realmente deixando de me atualizar em algumas áreas, e eu fui atrás, e eu melhorei. E Deus foi bom, eu não deixei a congregação. E voltou emprego para mim de forma duplicada. Eu disse: olha, maravilha de Deus, está vendo? Se você fosse dar ouvidos aos fuxiqueiros malignos, aos amigos da onça, onde estaria você? Você voltaria para a vida antiga. Você teria abandonado a Deus. Então eu dei esse conselho para aquele irmão e a coisa mudou para a vida daquele nosso querido irmão. Então são coisas, irmãos, que nós aprendemos pela palavra de Deus, que é preciso nós avaliarmos à luz do que o Senhor nos ensina na sua santa palavra. A segunda e última coisa que eu quero tratar aqui com os irmãos, quando o assunto, irmãos, é justamente sofrimentos,
para cumprir a nossa vocação como cristãos, é que nós não devemos nos iludir achando também que todo o nosso sacrifício, nosso empenho aqui também terá recompensa já de imediato. Vamos lembrar do apóstolo Pedro. Pedro, certa vez, chegou para Jesus, isso está em Mateus 19, versículo 27. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? É como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, eu deixei tudo, deixei minhas redes, deixei de ser pescador, e agora eu vou ser teu discípulo, e agora eu vou comer, como é que eu vou viver a vida? Meus irmãos, quando Deus nos chama para uma missão específica, Ele é fiel. Ele não deixa eu e você passar necessidade. Podemos passar provações, dificuldades? Podemos. Mas Deus é fiel quando nos chama para o serviço cristão. E se for de forma bem específica, para ser um missionário, uma missionária, Deus que vocacionou é aquele que providencia o nosso sustento. Eu, irmãos, tenho uma somatória de experiências nessa área. Vou contar alguma rapidinho, eu gosto de contar muita ilustração, né? Eu lembro de uma. Quando eu estava para terminar o seminário, faltava 6 meses para eu terminar o seminário. O presbitério que me deu sustentação naquela época começou a atrasar, porque as finanças do presbitério estavam lá embaixo. E nos foi avisado que alguns seminaristas teriam que atrasar o curso, porque o presbitério naquela época não estava podendo pagar o seminário. E aí eu fui um dos que estava prestes a voltar, suspender os meus estudos. Estava atrasado as mensalidades. Um dia eu fui no Bradesco, uma conta que eu tinha como seminarista lá no Recife. Puxei o extrato lá, não tinha nada. E essa conta eu tinha para receber ofertas de amigos, parentes, gente de igreja, mandar uma oferta para o seminarista. Naquele tempo, irmãos, eu puxava lá, não tinha nada, nada. Mas um certo dia, quando eu voltava do banco, 6 horas da tarde, eu fui entrando no seminário, o telefone tocou na portaria e a secretária disse assim: João Batista, da Bahia, telefone para você. Quando eu cheguei lá, irmãos, que atendi a ligação, era uma voz bem forte, disse assim: João Batista, eu estava ontem orando, de madrugada, e Deus falou para mim que você está passando uma grande dificuldade financeira. E eu tenho a sua conta e depositei algo para você. Se você não quiser, depois você me devolva. E eu disse: quem está falando? Ele disse: depois você vai saber. Bateu o telefone. Veja só, irmãos. Eu fiquei pensando assim: será que isso é verdade? Eu acabei de vir do banco, não tinha nada. Mas eu não queria voltar para o banco, já estava escurecendo, passava num trecho perigoso, eu digo: eu não vou não. Amanhã eu vou lá. Mas eu fiquei duvidando se aquilo era verdade. Quando foi no outro dia, abri o banco, 10 horas, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu puxei o extrato, eu quase caí de costa. Isso não é possível. Ninguém mandou oferta desse valor para alguém. Fui lá no caixa, eu disse, peguei a fila, eu disse: olha, esse dinheiro aqui, perguntei à moça do caixa. Na sua conta. Você é João Batista? Sou. É o dinheiro, não é empréstimo não. É o dinheiro, está na sua conta. Meus irmãos, eu fiquei tremendo com o valor. Na época, era o equivalente a 10 salários mínimos.
Deu para eu pagar o seminário todinho. E de tabela, como era o último ano, deu para eu comprar minha geladeira e meu fogão para casar com essa mulher aí. Ela estava lá em Macapá. E ela disse, como é que a gente vai casar? Não temos nem um fogão, nem nada. Aí no outro dia eu liguei para ela, já ganhamos o fogão e a geladeira, contei a história para ela. O que é isso, irmão? Providência de Deus. Se Deus me mandou para o seminário para eu me preparar, Ele era aquele que ia me manter e me manteve, irmãos, até o final. Isso é providência, isso é o que? Milagre de Deus. Isso é o cuidado de Deus. Entre muitos, você também deve ter sua experiência com Deus. Por que eu conto isso? Como ilustração, não é para substituir a palavra, a pregação, mas para mostrar que a providência de Deus, ela é presente. O Deus que nos chama é aquele que providencia a nossa sustentação, irmãos. Muitas vezes não acreditamos. E às vezes um contato há muito tempo atrás foi providência de Deus para que no futuro aquele contato viesse lhe abençoar. Foi o meu caso. Há 3 anos atrás, eu tinha estado com aquela pessoa e nem me lembrava. E na despedida ela disse, me dê sua conta, eu dei a conta. Essa pessoa me abençoou, está na glória hoje, irmãos. Está vendo? Então, para eu e você entendermos que certos contatos hoje, que você nem se lembra, é uma providência de Deus para lhe ajudar lá no futuro. Foi o meu caso. Digo isso, irmão, sabe por quê? Para a gente redobrar a nossa confiança quando Deus nos chama. Por mais que passemos dificuldade e sacrifício nessa vida, o Deus o qual nós servimos é um Deus de providência, é o Deus que cuida de cada um de nós, meus queridos irmãos. Então eu quero caminhar para finalizar a nossa pregação essa noite, dizendo assim, que por mais que nós alimentemos expectativas de um retorno de imediato, no meio dos sofrimentos da vida, pode ser que de imediato Deus nos socorra, mas pode ser que não. Isso nos leva a compreender o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus para as nossas vidas. Por isso que Paulo diz, participa comigo dos meus sofrimentos. E eu quero encerrar a nossa mensagem essa noite dizendo o seguinte, quando o assunto é sofrimento, Deus quer que nós não soframos como sendo resultado da nossa desobediência a Deus. Porque tem muitos sofrimentos que nós passamos que são resultados da minha e da sua desobediência. Não é porque nós estamos sendo fiéis a Deus, mas é porque nós fizemos coisas que não deveríamos fazer, nós não consultamos a Deus, nós não oramos em cima daquilo, nós não lemos a Bíblia. E aí nós achamos que deveria ser assim e a gente dá, como diz os mineiros, dá com burro na água. A coisa dá errada. Depois a gente vai se lamentar, achar que foi culpa de Deus. Ah, o que aconteceu? Você orou e deu errado? Mas meu irmão não pediu oração a você? E tem gente que questiona, pastor, o senhor não orou não, é? Eu posso ter orado, mas o seu pedido era um pedido interesseiro, que não era para a glória de Deus. Deus não respondeu a minha oração. Então nós temos que ter maturidade e sabedoria para entender isso. Porque muitas vezes os nossos sofrimentos, eles estão carregados de atitudes nossas que desagradam a Deus. E a gente tem que ter maturidade, irmãos, para compreender essa questão. Então, para finalizar, nós precisamos vigiar para nós não estarmos atraindo sofrimentos para nós como resultado da nossa desobediência a Deus. Lembra da história do profeta Jonas? A história de Jonas? Deus comissionou Jonas para ir ser missionário aonde? Em Nínive. Mas Jonas não quis ir para lá, ele quis ir para onde? Para Tarsis. A cidade que era o encanto dos olhos, uma grande cidade portuária, comercial, que oferecia conforto.
Mas Deus disse, não, eu quero que você vá para Nínive, a terra dos seus inimigos. Meus irmãos, ninguém quer situação desconfortável na vida. Por escolha própria, a gente escolhe o que dá conforto para nós, o que é melhor para nós. Entra uma igreja que prega a palavra e aquela que tem lá na frente, pare de sofrer, e eu estou sofrendo, qual é a igreja que eu vou? Hein? Seja sincero. Aqui diz assim, olha, eu vou tirar suas dores, seu sofrimento, vem para cá, então eu vou entrar, estou sofrendo, tá? Pare de sofrer, eu quero parar de sofrer. A nossa igreja nem placa tem ainda. Mas vamos fazer um comparativo. Entre a igreja que prega o evangelho, realmente, e a igreja que prega cura e alívios temporários. Qual é que lota mais com facilidade? Aquela que oferece alívio para os sofrimentos temporários das pessoas. Só que esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele não vem nos garantir alívios materiais, conforme nos diz Dr. Martin Lloyd Jones. O verdadeiro evangelho veio trazer a nossa reconciliação com Deus. E a nossa reconciliação com Deus, irmãos, ela é fundamental, ela é muito mais importante do que ganhar dinheiro à vontade, do que ter carro do ano, do que ter boa casa, do que ter as coisas da bem nessa vida. A minha reconciliação com Deus, ter Deus como a minha providência, acima de tudo, é melhor do que as riquezas desse mundo. Porque Deus é a fonte da providência. Quando uma porta se fecha aqui, Deus abre outra ali. Teve uma irmã que disse aqui, pastor, quanto mais faz maldade com o senhor, mais as coisas boas acontecem com o senhor. Fizeram uma maldade com o senhor está numa sua casa própria, casa nova, bonita, boa. Fizeram a maldade com o senhor está com um carro novo. Não, que não vem a terceira maldade. Mas achei interessante que a irmã me falou isso aí. Fiquei pensando, muito interessante essas coisas. Mas em muitas situações, Deus quer nos abençoar diante do sofrimento. Ele quis assim. Então a gente tem que entender as coisas, ter maturidade, entender que em tudo Deus está providenciando a nossa sustentação, simplesmente porque a bondade e a fidelidade dele sempre vai nos acompanhar. Então, meus irmãos, finalizando, vamos cuidar para que os sofrimentos, muitos deles que nos sobrevêm, não seja na realidade resultado da nossa desobediência a Deus, do nosso querer cumprir caprichos pessoais, vaidades, e Deus não está disponível para fazer isso. Ele vai fazer isso na minha e na sua vida, se nós estivermos prontos a glorificar o nome dele, e abençoar a obra dele, abençoar o nosso irmão, abençoar o vizinho, abençoar a minha família, abençoar meus amigos. Sabe por quê? Porque o cristão é assim. Tudo que ele recebe de Deus, ele devolve em fidelidade. Ele devolve honras a Deus. Ele é bênção para a sua congregação. Ele é bênção para a sua família. No seu trabalho. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente conviver com um bom crente. Sabia disso? A Bíblia diz que os crentes são as pessoas mais notáveis da terra. E entre todos os homens, apesar do pecado, das falhas, que os crentes também não são perfeitos, mas entre uma pessoa que teme a Deus, um crente e um descrente, eu ainda acredito nos crentes. Se eu fosse um empresário, dono de uma empresa, eu sei que tem as leis aí que a gente não pode fazer discriminação, mas em questão de prioridade, se tiver de escolher, sem discriminação, sem infringir as leis, se tiver de escolher entre um profissional na mesma área, um que é crente e que é um descrente, eu vou priorizar o doméstico da fé, porque é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Isso é compreender as coisas, irmãos, pela ótica de Deus. Então, que Deus aplique essa mensagem no meu e no seu coração e que entendamos que os sofrimentos que nos são imputados face o ministério cristão, irmãos, eles nos fazem lembrar dessas coisas, que não venhamos sofrer por causa de desobediência a Deus, mas que se o sofrimento vier, seja pelo fato de nós sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar.
Senhor nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por essa palavra que tem exortado o nosso coração para que possamos resistir aos sofrimentos e às provações dessa vida, e que os sofrimentos que viermos passar não seja pelo fato de andarmos em desobediência a Ti, mas pelo fato de sermos fiéis a Ti, Senhor, de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso, abençoe o nosso coração, abençoe a Tua congregação, para que essa palavra sirva de exortação, de alimento para as nossas almas. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.